No vídeo de hoje, nós falaremos a respeito do segundo capítulo do livro Pecados Aceitáveis. A paz do Senhor, meus amados, sejam bem-vindos novamente ao Insight Literário. Hoje nós iremos continuar com a obra do pastor Iago Martins, Pecados Aceitáveis. Iremos abordar no dia de hoje o capítulo 2, que fala a respeito da insônia. Alguns de vocês poderiam estar se perguntando nesse momento, mas insônia é pecado? Existem, segundo ele, dois tipos de insônia. A insônia patológica, aquela que é provocada por algum distúrbio hormonal, nutricional, neurológico no seu organismo. Essa não é pecado, é uma doença que acontece, mas existe a insônia provocada. Essa sim seria um pecado. Por quê? Você já deve ter ouvido alguma vez o termo workaholic. Workaholic, vocês não estão vendo na legenda o nome, é o nome dado à pessoa que tem como compulsão o trabalho, que é viciada em trabalhar, que gosta de trabalhar. Essa pessoa, por causa dessa compulsão, ela acaba dormindo pouco, pois ela trabalha até mais tarde e acorda muito cedo para voltar a trabalhar. Então ela induz a uma insônia, de certa forma, provocada. Ela procura não dormir, se esforça para não dormir. Isso é um dos aspectos que a gente pode levar em consideração e tratar a insônia provocada como um pecado. Mas para que você possa entender, assimilar melhor ainda, é importante você entender o porquê da necessidade de se dormir. Quais são as lições que o sono nos traz, tá? Eu vou abordar aqui 4 pontos que são tratados de forma bem sucinta, para que esse vídeo venha ficar menor do que o outro. Eu vou estar falando a respeito desses 4 pontos, tá? Qual a primeira lição que o sono, né, a necessidade de sono nos traz? Que nós temos um tempo curto. Nosso tempo é curto, é a lição que a gente aprende do ato de se dormir. Então, por quê? Porque geralmente a gente dorme 8 horas. E se a gente dorme 8 horas, só sobra 16. Se você trabalha mais 8, sobra supostamente mais 8. Mas você tem 2 horas de almoço, você tem o café da manhã, o café da tarde, o café da noite. Se você for para pensar, você tem 4, 5 horas estourando aí para dividir entre família, amigos, trabalho, estudo, igreja e daí vai. Então, quando a gente dorme bem, cerca de 8 horas, a gente percebe que o nosso tempo é curto. E se o nosso tempo é curto, eu não tenho como fazer tudo sozinho. Eu tenho que dividir os trabalhos, os ministérios, as obrigações, as responsabilidades com outras pessoas, né? Não é à toa que Deus, quando nos chama todos, cada um com uma função específica, para formar um corpo. É assim que funciona a igreja. Mas às vezes acontece que na igreja 1, 2 ou 3 pessoas assumem muitas responsabilidades porque outros não assumem a sua responsabilidade. Mas isso está errado. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade, a sua vocação. Aquilo para que fosse chamado é o que a gente vai desempenhar. E o que estiver enterrando o talento diante de Deus, Deus vai cobrar dele depois. Então, o que a gente aprende na primeira lição do sono, quando a gente dorme, o normal, em média 8 horas por dia, é que nosso tempo é curto, né? E que a gente precisa um dos outros para que todas as coisas corram da melhor forma possível, né? Deus criou, nos uniu de uma certa forma, que eu dependa do tempo do outro para que tudo corra bem, tá? Nós vamos depender uns dos outros. E é assim realmente que funciona o corpo, onde os membros dependem uns dos outros. A segunda lição que nós aprendemos é que a nossa vida é curta. Nossa vida é curta. Se nós dormimos 8 horas por dia e nós temos 24 horas no dia, sobram quantas horas do dia para que a gente possa aproveitar? 16. Isso quer dizer que se você tem 60 anos de idade, 20 anos da sua vida você passa dormindo na cama e 40 anos você passou acordado, tá? Aí você percebe que muito do seu tempo você está inconsciente. Então a nossa vida é curta. E se ela é curta, o tempo vivido é curto, é 2/3, né?
O que é que você tem feito da sua vida? Qual tem sido a prioridade na sua vida? Onde é que está Deus no meio dessas prioridades? Em que lugar Ele está? Se Ele não estiver em primeiro, segundo já é último, né? A Bíblia fala que é para a gente colocar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Então o ato de dormir nos mostra que nós temos pouco tempo e que por isso nós temos que ter nossas prioridades, tá? O terceiro ponto que nós aprendemos com o ato de dormir, com o sono, é que nós somos fracos. Tente dormir ou tente ficar acordado pelo menos aí 2 ou 3 dias aí, sem usar nenhuma medicação. Sabe se você consegue ficar acordado 3 dias direto sem tomar nada? Eu creio que em algum momento você vai acabar cochilando e dormindo sem perceber. Isso demonstra a nossa fraqueza. Nós não somos fortes em nós mesmos para poder ficar acordado. O único que consegue ficar acordado e não dorme é Deus. Então o sono vem de forma a nos humilhar, né? E sobre isso o C.J. Mahoney, ele em seu livro sobre a humildade, ele escreve o seguinte, ele fala o seguinte, presta atenção: o sono é um presente, mas é do tipo que nos humilha. Na maioria das vezes, em questão de horas, você já está pronto para receber de Deus mais uma vez o dom do sono. Deixe-me encorajá-lo a fazer a seguinte oração quando esse momento chegar: Senhor, obrigado por este presente. O fato de eu estar tão cansado é um lembrete de que sou uma criatura e só o Senhor é o Criador. Só o Senhor não dormita nem dorme. Quanto a mim, não posso viver sem dormir. Obrigado por esse dom gracioso, humilhante e revigorante, né? Esse escritor vem nos mostrar que o sono é um presente, que nos faz lembrar de quem nós somos e de quem Deus é. Então, se você está dormindo bem, possivelmente é uma demonstração de que você conhece o Deus a quem você serve, que nos leva ao quarto ponto e último, que é saber que Deus trabalha. Lá em Salmos 127:2 está escrito assim: é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Deus quer que nós façamos a nossa parte, mas Deus não quer que nós fiquemos preocupados em demasia a ponto de perder o sono. Se a gente vai deitar e não consegue dormir, preocupado com as coisas do amanhã, dos afazeres, das responsabilidades, de tudo mais, existe uma falta de fé nisso aí, tá? A gente não está confiando, dependendo que Deus possa nos prover, possa entrar em socorro, né? Em providência, e por causa disso nós queremos tomar as rédeas do nosso destino, da nossa vida e tentar nós mesmos conquistarmos ou resolvermos os problemas, sendo que às vezes a gente tem que depender e confiar e esperar no Senhor para que alguns problemas sejam resolvidos, né? Dormir é um ato de fé, de certa forma. Se você tem problemas, se você sabe que são complicados, mas você à noite consegue deitar e dormir tranquilo, possivelmente é por causa do relacionamento real e verdadeiro que você tem com Deus, tá? Aqueles que não conseguem porque se preocupam demais com as coisas deste mundo, possivelmente ele não tem dependido tanto de Deus. Isso é uma evidência forte. Em resumo, aqueles que têm um relacionamento pessoal com Deus, aqueles que descansam no Senhor, aqueles que buscam fazer a sua parte e dependem da parte dos outros, né? Assume a sua responsabilidade e depende da responsabilidade dos outros, aqueles que entendem que o sono é um presente, que nós devemos descansar, que a nossa vida é curta, que nós temos pouco tempo, né? Que diante de Deus somos fracos e dependemos dele. Essas pessoas que reconhecem isso dificilmente vão provocar vão desenvolver uma insônia provocada, tá? E vão depender em confiar no Senhor. Essas pessoas possivelmente têm um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Mas se você não tem conseguido dormir e tem tomado em suas mãos todas as responsabilidades e quer resolver sozinho todos os problemas, e aí chega à noite e não consegue dormir de jeito nenhum, possivelmente você não está tendo um relacionamento pessoal
com Cristo Jesus. Não está dependendo, não está descansando nele. Então tenha cuidado, porque a insônia que você está tendo à noite possivelmente é fruto dos seus próprios pecados. Se arrependa de tentar ser autossuficiente ou só suficiente em si mesmo e busque depender mais de Deus e daqueles que Deus coloca ao seu redor. Não, seja humilde, reconheça a sua fraqueza, a sua dependência, e Deus assim vai entrar em providência, viu? Que Deus abençoe você. Vou deixar aqui no comentário, no primeiro comentário abaixo aqui, o link com o carrossel, com resumo desses tópicos que eu falei aqui, tá? Tá lá no Instagram. E se você já tiver Instagram e for entrar lá, você pode salvar esse carrossel. Tem um linkzinho lá de salvar depois que você entrar. Possivelmente você já sabe. E se você não tiver me seguindo, me siga lá, me acompanhe lá, né? Porque lá eu coloco alguns materiais às vezes diferentes do que tá aqui no Facebook, tá? Deus abençoe sua vida. Até a próxima, onde nós falaremos a respeito do pecado da preguiça. E aí, você é preguiçoso? Está interessado em saber um pouquinho a respeito do pecado da preguiça? Então aguarde o próximo vídeo. Deus abençoe.